Nós vamos respirar bem profundamente, nós vamos sentir toda essa espiritualidade, amigo, sentindo Ruiz, Eliamar, os espíritos que estudam junto com. Vamos sentindo toda essa energia de luz e de amor, para que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, com muita serenidade e fraternidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Ala restrita. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, item 5. E aí, o que temos neste capítulo que chamou a atenção? Eu posso falar dessa primeira, essa frase. frase? É uma frase que a gente deve deixar anotada num papel e colocar no lugar que a gente sempre está olhando. Porque ninguém aqui na Terra que vai falar como dar o seu conhecimento é totalmente confiável. Não que a pessoa queira enganar, não é isso. Tem aqueles que querem enganar também, mas não é isso. É que ninguém tem o conhecimento total para dar uma boa direção. E é por isso que a gente sempre fala aqui. Quando eu falar que é verde, duvidem. Vão pesquisar para saber se é verde mesmo. Porque o que nós estamos falando é baseado naquilo, na nossa experiência, no conhecimento que a gente teve até agora, na nossa vivência, e pode estar equivocado de alguma maneira. Então, sempre que a gente falar, confie que a gente está falando o melhor que a gente sabe para vocês, mas não fica parado por aí. Vai pesquisar, vai buscar, né? Para que o caminho que vocês têm que perseguir, cada um de vocês, é o caminho que vocês escolhem, e não aquele que outras pessoas indicam. Porque senão você pode estar indo para um caminho que não é aquele que você quer. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer? É muito legal a gente conversar aqui e trocar experiências. Eu falo da minha opinião, a outra pessoa fala, às vezes eu me sinto, fico enraivecido por causa da minha arrogância, mas de qualquer forma eu aprendo com tudo aquilo que a gente discute aqui, para fazer o meu caminho. E cada um deve pensar dessa forma, tá bom? Porque assim, a gente tem que lembrar que nós somos únicos. Então, o meu caminho é diferente do Sérgio, que é diferente do meu pai, da minha mãe. A gente vai se encontrar no mesmo ponto, num tempo também de cada um. Mas, muitas vezes, a gente tenta tirar como exemplo as pessoas. E o único exemplo que a gente pode seguir é Jesus. Que a gente é muito falho mesmo. A gente não comete equívoco. Eu não cometo equívoco. Eu cometo falhas. Eu tenho dificuldades. Muitas dificuldades. E às vezes até mesmo a própria dificuldade de ver essa dificuldade. Então, assim, os nossos parâmetros sempre é Jesus. O que Jesus faria? Como que ele agiria? Qual seria a fala de Jesus, né? Então, assim, ó, em tempo comparativo ao da Terra, Marcondes e Selena viveram todas as experiências narradas até agora em menos de 60 dias. Aprenderam sobre a vida espiritual em algumas semanas, mais que durante toda a vida física. Por que eu peguei esse parágrafo? Porque eu me vejo nisso. Eu aprendi nesses 2 anos, desde 2020 até agora, o que eu não tinha aprendido antes. Eu tinha iniciado, eu tinha começado a engatilhar, eu já gostava muito da Hermance, eu já lia muito a Hermance naquela época, mas a mudança, esse iniciar, esse ensaio da mudança, veio agora.
Alguma coisa, vocês? Nossa, parece que está tudo tampado, a minha voz está fônica. Eu também senti isso, eu aprendi muito agora. Quando eu Com estava na certeza. FEU, eu não aprendia tudo isso, não. É porque Sim. Eu acho que só que a gente não pode, em momento algum, falar que a gente percorreu um caminho errado. O caminho foi certo. E esse caminho nos preparou para que hoje a gente pudesse enxergar as coisas da forma como nós estamos enxergando. Então não tem certo e errado. Não tem aquilo que foi ruim no passado. Foi tudo bom, porque nos fez crescer para que hoje a gente pudesse compreender essas coisas diferentes que nós temos, todos nós, né? A única coisa que a gente não pode fazer é, com esses novos conhecimentos, a gente se martirizar porque não consegue compreendê-los todos. Porque o momento vai chegar de a gente compreendê-los todos, né? Então vamos compreender aquilo que está na nossa capacidade de compreender agora. E não parar nunca de estudar, porque é isso que vai fazer a gente crescer. a gente fala, né, que mediunidade a gente estuda o tempo inteiro, né, autoconhecimento também, mas a gente também não para de estudar a doutrina para que a gente consiga compreender. E nesses 2 anos, a gente compreendeu muita coisa. Muita coisa. A gente não tinha essa ideia. E eu não vejo como tristeza, mas eu vejo como uma libertação. Pelo menos para mim foi uma parte de libertação, me libertando das minhas crenças. Eu, Valéria, conseguindo me libertar daquilo que eu achava que era positivo ou não. É bem interessante. Algo mais? Nessa frase, nesse parágrafo grande que você começou e iniciou, no parágrafo que fala assim: apesar de polidos, seus diálogos ainda eram superficiais e nutriam repugnância pelos internos, fato que tentavam ocultar como se estivessem em local inadequado. Eu não entendi, confesso que eu não entendi. Não. Eles estão falando de Marcondes e Selena, né? Então, assim, ó, em tempo comparativo na Terra, Marcondes e Selena viveram todas as experiências narradas até agora, em menos de 60 dias. Aprenderam sobre a vida espiritual em algumas semanas, mais que durante toda a vida física, guardando espontânea alegria na convivência com seus orientadores. Não apresentavam ainda as mesmas disposições com seus colegas de aula. Apesar de polidos, né, com as pessoas que estavam com ele nas aulas. Porque a gente fica... É que nem Outros internos. Outros internos. É que nem um hospital, você tem o seu quartinho. Quando você não divide o quartinho. Então, eles eram polidos com essas pessoas, né? Seus dias é uma coisa superficial, né? Então, poderia ser um bom dia, uma boa tarde e tal, mas sem grandes coisas. E nutriam repugnância pelos internos, fato que tentavam ocultar como se estivesse em local inadequado. Por quê? Porque eles sempre acharam que o quê? Eles eram superiores, eles eram dirigentes. E continuavam se achando, né? Eles eram dirigentes. E olhavam todos aqueles que estavam à volta na ala como inferiores. Então, sabe aquele sorridente assim, mas caramba, eu estou fazendo aqui com esse cara que sabe muito menos do que eu, né? E aquilo que a gente fala, né? Aquele que a gente estava comentando, ó, a gente aprendeu muito nesses 2 anos, saímos de uma zona de conforto. Então, assim, todos nós estamos no mesmo patamar. Um andou um pouquinho mais na frente, sabe, um pouquinho mais de uma coisa, mas aí complementa com aquele outro. Está todo mundo igual. Passou a régua, está todo mundo igual. Então, não existe diferença. Se a gente desencarnar agora, a gente vai chegar no mesmo patamar de todos os internos, precisando de assistência, né? Se a gente for conseguir assistência, não sabemos quanto tempo vamos ficar lá no umbralzão, lá,
né? Porque cada um com as suas dificuldades. E é isso que a gente fala da essência. Não mudou. Os dois passaram pelo tratamento. Os dois tiveram problemas, mas tá aqui e não aqui. E quando tá aqui, na razão e não no coração, não adianta. Ele sempre vai se sentir. A gente sempre se sente superior. Então, quando a gente fala que eu vejo isso, tá? Eu, Valéria, vejo isso, que a gente precisa estar equilibrado, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, porque com muito coração também, a gente não consegue trabalhar no 100%, mas se a gente não tiver esse coração, gente, a gente não anda. Porque sempre a gente vai bater na razão e aí vem. A gente não precisa de muita coisa não para ter ego. A gente piscou, ele já fala. Ele já nos defende, ele já faz parte. Agora, essa essência, a gente precisa buscar. Eu vejo assim, pelo menos. É aquilo que eu falei, né? Que combater a arrogância, né? Arrogância é você se sentir superior aos outros, achar que sabe mais, né? E tanto a Selena quanto o Marcondes têm mostrado a arrogância que eles têm. E quantos de nós não têm essa mesma... Eu falei aqui que eu estava combatendo essa arrogância dentro de mim, de alguma forma. Ó, e aqui eles falam, né? Ó, dirigentes de Goiás e a líder mineira ainda traziam arrogância e impetuosidade, maledicência e competição em sua conduta. Joio mental cultivado em décadas de descuido nos serviços doutrinários, sob as ilusões do orgulho, que refletiam milênios de perdição. Muitas vezes, não são poucas, eu gostaria de dizer que são poucas, mas não são. Mas muitas vezes, os ambientes de convivência, sejam eles quais forem, tanto de trabalho, mas do trabalho também espiritual. Não vamos falar da filosofia. Todas as filosofias têm isso. E é loucura, né? Porque se a gente está ali, unido no ideal, por que a gente disputa? Disputa cargo, disputa quem faz melhor, quem sabe mais. É triste, não é? Você acha mais importante que os outros, talvez? Também. Acha que sabe mais, né? Isso é Então, arrogância. aí, porque ele tem que ser eu. Eu sei mais, né? Acho que é mais ou menos assim. E você vê a sabedoria do Ruiz, quando ele abriu o Pingo de Luz, e ele falou assim que nós não teríamos um dirigente e cada um de nós responderia pela sua obra em relação a isso. A gente precisa caminhar com isso. Cada um assumindo a sua obra. Nossa, vocês estão tão quietos hoje. Eu estou lendo outro parágrafo aqui que eu marquei. Refletindo sobre isso aí. É, também. Então, vamos lá. Próximo parágrafo. Alguma coisa? Eu marquei na outra. Oi, desculpa, Solange. Pode falar, Damares. No próximo parágrafo, após esse que a Valéria leu, já mostra uma transformação do Marcondes e da Selena. Estou certa, Valéria? Estou certa, Sérgio? Deixa eu ver. E é o que a dúvida da Solange, que ela estava, Mas eu acho que responde, né? Mas eles começaram uma reavaliação mental. Isso. Ainda não transferiu para o sentimento. Ainda está aqui, né? Ah, tá. Mas já é o início, não é? É o primeiro passo. Reflexão. É o primeiro passo. É. Então, eles viram, começaram a perceber a quantidade de erros que cometeram na encarnação, certo? Mas Inclusive, no finalzinho... Desculpa. Ainda está no reino mental. Tá. Tanto está no reino mental que eles ainda continuam se achando melhores do que aqueles que convivem com ele na mesma aula. Entendeu?
Mas aqui no finalzinho diz, o que me chamou a atenção, que eu achei super bonito, no final desse próximo parágrafo, que os horizontes foram ampliados, os horizontes mentais, Uhum. e que novos sentimentos brotaram, quais fossem flores que desejassem embelezar a criação. Eu interpretei como já um início, né? Agora eu entendi a sua explicação, Sim. Sérgio. Muito obrigada. É bem isso, porque novos sentimentos brotaram. Só que boa parte das plantas, quando brotam, se não é bem cuidado, ela morre, né? Até ficar forte, ela vai morrer. Então, eles estão naquele momento inicial de mudar o sentimento, mas ainda não mudaram. Vai ou não vai? Vai ou não? Eles sabem quem tem que ir, mas eles, sabe, é que a gente se coloca, vamos nos colocar no lugar deles, como eles pensam, né? A gente teria dificuldade de compreender essa situação, de se colocar numa posição mais humilde. Porque nós, sendo eles, nós ainda estaríamos envolvidos com aquele sentimento de arrogância, porque a Selena, eu fechei a casa porque a mediunidade não era processada da forma como eu acho. Então eu vou fechar, eu acho melhor isso. Então não foi uma decisão do grupo, foi a decisão dela. Isso chama-se arrogância. Você achar que é mais certo do que os outros. Quando a gente trabalha com a coletividade, né, o grupo, o maior psicólogo que nós tivemos foi Jesus, porque Jesus ele nunca mandou, ele sempre ele conversava, ele te dava a oportunidade de você pensar e você resolver. Então, os psicólogos falam isso, não adianta você estar ali mandando, e sim deixando que a pessoa reflita e tome, né, a sua decisão. Quando nós convivemos em grupo, a gente precisa dessa psicologia. E muitas vezes a gente não tem. Por quê? Porque a gente acaba perdendo a paciência, a gente quer que seja do nosso jeito, a gente quer que as pessoas entendam aquilo que a gente quer. E essa psicologia vai embora. E é aí onde que vem as nossas dificuldades. E era essa dificuldade que tinha tanto a Selena quanto o Marcondes. Não é que eles eram ruins, mas é quando a gente deixa que esse lado sombra nosso fale mais alto. E aí é uma reflexão que eu faço. Eu falo assim, eu estava conversando com o Sérgio, quanto de Selena que eu tenho e quanto de Marcondes que eu tenho. A gente fica assim, tomando café, a gente fica assim, o quanto de Selena que eu tenho e quanto de Marcondes. Coitado desse grupo. Para aquele que está estudando, quanto de Rodolfo nós não temos? Né? Entendeu? A gente fica, nós dois aqui, a gente fica assim, oh, meu Deus, é hoje, né? Porque a gente tem que, é isso que eu faço. Eu me coloco, eu falei assim, não, fechar a casa eu não fechei, né? Mas quanta coisa eu já não fiz, assim, né? De peitar, de ir lá. Também é uma atitude que a gente não deveria ter. E eu não deveria ter tido. Mas já passou. Né? Já passou. Mas independentemente da casa de pedra, na nossa vida, no cotidiano, com os nossos familiares, quantas vezes eu aqui, você está falando, eu estou aqui com a cabeça assim, quantos atos, mas faz isso, faz aquilo, só mandando. Ai, meu Deus do céu. A gente é assim mesmo, né? E aí tem aquele ditado, né? Quem pode faz, quem não pode manda, né? Eu falo, né? Eu falei assim, outro dia eu estava conversando com a Vivian, com a minha irmã. Eu falei assim, eu comandava a tropa, né? Então eu acho que, né? Não, pode parar. Eu falo assim, bota os 2 pezinhos, você não está mais comandando tropa. Pode descer do cavalo, não tem mais cavalo, não tem nada, pode ficar no chão. Ser serena, respira, pega a sua vassoura e vai varrer, vai queimar sua energia, porque é uma realidade. A gente já não vive mais essa época. Então, eu passo grande tempo assim, ai, Sérgio. Ai, Sérgio. Eu também deveria comandar uma tropa, viu? Porque não é possível. Solange, quando aqui todo mundo vai na minha...
quando eu falei isso, quem pode faz, quem não pode manda, eu não falei de você, eu falei de mim, tá? Porque muitas Mas eu vezes tô a gente aqui. faz isso. Não, ela tá se vendo que ela também comandava uma tropa, ela só pode, porque ela falou que ela carrega, então ela falou, você também. Ai, meu Deus. Eu tô Ó, rindo mas de mim olha, mesma aqui, tô vestindo todas as carapuças de Marcondes, de Selena, de Rodolfo, mas de tudo. nós estamos olhando por uma perspectiva daquele que manda, né? Mas tem aqueles que gostam de ser mandados, porque é preferível ficar lá e não assumir a responsabilidade e fazer aquilo que mandam, né? Os dois estão errados. Tanto aquele que manda precisa fazer, como aquele que é mandado precisa assumir a liderança para que as coisas aconteçam também. Porque senão é muito fácil, né? Você fica lá, ó, mundo, a definição do mal é a ausência do bem. E quando você fica parado esperando os outros mandarem você fazer, você está fazendo mal, porque você não está fazendo nada. É difícil, né? É um meio termo que a gente tem que achar, um balanço, que nem tanto lá, nem tanto cá, como a Valéria fala, mas é difícil. Então não vou fazer nada, deixa os outros mandarem, não pode, está errado também. Também está errado. Está errado também. E aí eu sempre falava para o Sérgio, eu falo para vocês, o Sérgio fala assim, para de querer atravessar a velhinha, ela não quer. Então, o que eu aprendi? Eu tenho que ficar prestando atenção quando a pessoa está precisando, né? E me colocar à disposição. Porque muitas vezes também a pessoa... Eu não acredito nem que seja por orgulho, mas às vezes, dependendo da dificuldade que ela tiver, ela não vai pedir realmente. Ela está perdida. Então, você prestar atenção. Se você não vai ultrapassar um espaço que ela não quer, entendeu? Porque cada um tem seu espaço, né? E realmente quando ela precisa ou não. Então a gente tem que... Eu fui aprendendo com o tempo esse espaço. Às vezes eu acho que eu ainda ultrapasso bastante, tá? Eu tenho o dom de ultrapassar. Gente, mas acho que é natural. Mas eu acho que é natural isso da gente ultrapassar. É assim que a gente aprende. Comandar. É uma coisa que é natural na gente. É difícil deixar de fazer isso, é muito complicado. Mas assim, são as características das pessoas. Tem pessoas que têm a liderança, nasceu com a liderança, porque já sempre foi líder em outras encarnações. E essas pessoas têm dificuldade de escutar o que os outros falam. Já tem aqueles que sempre foram liderados. Essas têm a dificuldade de pensar no que devem fazer, então fica esperando que os outros mandem. Os dois são ruins. E os dois são difíceis de transformar. O caminho do equilíbrio é difícil, sabe? É que nem você andar em cima de um muro, né? Qualquer coisinha você cai para um lado ou para o outro, né? Qualquer desequilíbrio você cai para um lado ou para o outro. Um vento mais forte já te desequilibra. Nem precisa ventar, é só você parar de prestar atenção no que está fazendo, né? Olha, você vê assim, quanta coisa que a gente leu 3 parágrafos, mas olha quantas... Nós acrescentamos nos 3 parágrafos. Porque a gente começa a se colocar, né? A gente começa a se colocar. É muito interessante. Algo mais? A Solange falou que tinha um parágrafo ainda. Não, na página 263, o tesouro mais valioso que um espírito pode ter depois da morte é saber dimensionar os reflexos de suas atitudes na intimidade. Nossos irmãos são exemplo dos trabalhadores da última hora. É o que você fala que nós somos. Que realizaram a contento. Entretanto, por descuidos pertinentes à caminhada plena de lutas a vencer, ambos renderam-se ao teste da negligência. Essa negligência, eu fiquei pensando, isso aqui não caberia o orgulho
também neles, nesse caso, né? Negligenciaram o caminho reto, né? O caminho certo. Essa é a negligência. Não é que são negligentes, mas é que eles negligenciaram o caminho certo e entraram pelo mundo do orgulho, entraram para o caminho da arrogância, como está escrito lá. Né? Ó, eu posso te dizer assim, eu posso ter cometido essa negligência, eu entendo esse parágrafo dessa forma. Quando a gente começou a Covid, trabalhávamos em casa. O que nós tínhamos estudado? Não poderíamos trabalhar de forma alguma fora do centro. Era tudo que a gente tinha estudado o tempo inteiro. Eu tinha dado 3 cursos de médios, ensinado mais de 50 pessoas a fazer isso. E aí, de repente, eu me vi tendo que quebrar essa crença. Aprender de uma maneira diferente, mas continuar trabalhando, porque assim, dentro de mim vinha que eu precisava trabalhar. Eu precisava trabalhar. E não era a hora de parar, era a hora que eu tinha que estar firme, eu tinha que fortalecer meu lar, eu acreditava, e eu acredito no Evangelho, então o Evangelho ia me dar forças, e foi quando veio o Ruiz e trouxe o pingo de luz. Eu vejo que essa negligência, muitos trabalhadores foram para um outro lado, mas era aquilo que eles tinham. Pararam e ficaram aguardando segunda ordem, né? Exatamente. É a questão que eu acabei de falar da liderança e de você ficar esperando. Né? Então, afastou-se e está aguardando alguém dizer, dar largada novamente. Não foram atrás, sabe? O verdadeiro discípulo de Jesus, os discípulos de Jesus, a gente vai ver isso na próxima aula da imersão doutrinária, eles não ficaram na casa do caminho esperando as pessoas que procuravam de Jesus. Eles foram no mundo. Eles foram para o mundo. Eles não davam passe e curavam sempre dentro da sinagoga ou da casa do caminho. Eles faziam isso que estavam. Ah, mas como é que faz os obsessores? Eles lutavam o tempo inteiro porque eles eram espíritos. Não vou falar, estou dando spoiler da minha aula. Você está convidando todo mundo a assistir a sua aula. Eles eram pessoas ignorantes, né? Muitos deles, rústicos. Eles tinham as mesmas dificuldades que a gente. Qual que era a diferença deles? Eles não se acomodaram, eles foram atrás, mesmo sabendo que poderiam ser capturados, mortos e torturados. Né? Então, é aquilo, ficar calmo, ficar tranquilo, vamos em frente. Porque não adianta ficar parado. E o obsessor tem em todos os lugares. Já vou te deixar falar da Mari. Obsessor a gente tem o tempo inteiro. E a gente já também está aprendendo que o obsessor pode ser aquele mesmo pesadão que a gente vai levar, vai se educar junto com a gente. Então vai ser aquele assim, aquele irmão que passou ali. O encosto. E a gente pegou. Mas isso daí a gente vai ter diariamente. Até dentro de casa. Deu uma cutucadinha e foi embora, né? Aquele espírito que vem, dá uma cutucada e segue, né? Mas eu achava que o obsessor só tinha um tipo. Eu achava que o obsessor só tinha um tipo. Aquele, né? Aquele obsessor mesmo. Achava que o obsessor era isso. O resto era, ou tinha outros nomes. Não se esqueça, que aquele que só passou para te dar uma cutucada e você falou, ai, ele fica. Ele vai ficar. Gostei. Olha, eu aperto aqui, ela fala, ai. Ai, gostei. Aperta de novo, ai. Que legal esse negócio. E vai ficando, porque a gente vai fortalecendo a ligação. Né? E esse cutucar e fazer ai é quando ele mexe com o nosso sentimento, com aquilo que ainda não está resolvido dentro de nós. A gente não tem quase nada para resolver na vida. Não, graças a Deus não. Ai, já resolveu tudo. Por isso que a gente tem que ficar alerta. Por isso que tem que ficar alerta, né? E aí que entra a história de ficar alerta, de fazer sempre qualquer coisa, tá pedindo força e sei lá, para não cair, né? Para não ficar.